Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E nesta aula nós iremos estar vendo a inequação do primeiro grau. O formato dessa aula vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos focar um pouco mais na solução de exercícios e um pouco menos na parte teórica do conteúdo. Entretanto, a parte teórica será vista porque é indispensável, em algumas ocasiões, conhecermos a teoria. A observação que eu tenho a fazer é que essa teoria será vista somente quando for indispensável para o entendimento do conteúdo. Tá? Então, espero que gostem do formato dessa aula. Então, vamos começar. Antes de falarmos sobre inequação, precisamos saber reconhecer quando estamos diante de uma. Então, nada mais natural do que começarmos pela definição que vai nos informar o que é uma inequação. Definição geral. Uma inequação ela é uma função f de r em r, e a gente vai chamar de inequação quando essa função tiver uma das seguintes desigualdades. Certo? Ou seja, a função está sendo maior que zero, ela está sendo menor que zero, ela está sendo maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero. Em outras palavras, é quando aparecer um desses símbolos aqui. Tá? E essa é a definição geral de uma inequação. Claro, estamos estudando a inequação do primeiro grau. Então, essa definição, em particular, para uma inequação do primeiro grau, ela é essa. A nossa função f ela passa a ser a do primeiro grau, que ela é ax mais 1b. Essa é a forma geral, então é muito importante que nós sabemos reconhecer ela, tá? Toda vez que se falar em função do primeiro grau ou função afim, a nossa função ela tem essa forma aqui, ó. Então é importante não nos esquecermos disso. Uma função afim ela é chamada de inequação do primeiro grau. Toda desigualdade que, quando reduzida, e a palavra-chave para a gente aqui é quando reduzida, possui uma das seguintes formas. É ax mais b menor ou igual a zero, ax mais b maior ou igual a zero e ax mais b menor ou igual a zero. Certo? É uma definição bem simples. Em poucas palavras, eu tenho uma função de primeiro grau que está relacionado com esses símbolos, um desses símbolos que aparecem aqui. Tá? Então vamos aqui avançar um pouquinho. Tá? Alguns exemplos de inequação do primeiro grau. Todos esses exemplos aqui são inequações do primeiro grau. Algumas estão reduzidas e outros não. Tá? Então aqui, ó, primeiro vamos saber identificar. Uma inequação do primeiro grau ela tem ax mais 1b. Então nesse primeiro caso aqui, ó, esse aqui é o meu a. E esse outro aqui, ó, é o meu b. Então isso aqui ela é uma inequação do primeiro grau mesmo. E na verdade todas são. Algumas, entretanto, não estão reduzidas. Como por exemplo, essa daqui, né? Reduzir ela é deixar ela na forma geral. Qual é a forma geral? Não, na forma padrão. A forma padrão é a que envolve, né, aparecer o zero aqui desse lado da desigualdade. Ó. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse reduzir essa daqui, a letra C, para a forma padrão, eu teria que fazer aparecer o zero desse lado aqui. Ó. Então, como é que eu faço para aparecer o zero aqui desse lado? Né? Eu tenho que mexer nesse 5 aqui. Então, ficaria x mais 4. Né? Aí, o 5 teria que trocar de lado. Menos 5 é menor ou igual a zero. Né? E daqui eu tiraria o quê? Que x, 4 menos 5 é menos 1. Então, menos 1 é menor ou igual a zero. Tá? Então, essa aqui ela ficaria reduzida dessa forma. Aqui no nosso caso, o meu A não aparece aqui, mas é 1. E o meu B, menos 1. Tá? Mas a gente vai ver um pouquinho com mais detalhes a seguir. O importante é que todos esses daqui são exemplos de inequação do primeiro grau. Tá? Vamos ver eles com mais detalhes a partir de agora. Primeiro, vamos ver como é que se soluciona uma inequação do primeiro grau. Resolver uma inequação é encontrar o conjunto de valores que tornam a inequação verdadeira, certo?
E uma inequação, ao contrário de uma equação, ela possui inúmeras soluções, e não somente uma única. O conjunto de todos os valores que tornam a inequação verdadeira, a gente vai chamar de conjunto solução, e vamos indicar esse conjunto pelo símbolo, pela letra S, tá? Então, a primeira diferença entre uma inequação e uma equação é que na equação, ou seja, a equação é quando envolve a igualdade, o sinal de igual. Na equação, a gente tem uma única resposta, a gente está procurando, né, uma única resposta, uma resposta única. E na inequação, a gente tem uma infinidade ou uma afinidade de valores que satisfazem essa igualdade. Vamos ver como é que se resolve por meio de alguns exemplos aqui. Ó, esses são nossos exemplos, a gente vai resolver todos eles, né? Então vamos começar devagar. Como é que se resolveria isso aqui? O primeiro passo, você vai fazer... Ó, nós queremos encontrar quem é o valor do x, tá? Então vou escrever aqui ela. Estou só repetindo aqui ela aqui. Menos 1 meio é maior que zero. Como eu quero descobrir o valor do x, o valor para os quais essa inequação fica verdadeira, então primeiro eu tenho que começar isolando o x de um lado, certo? Então vou colocar aqui, ó, menos 2x, esse aqui vai passar para esse lado, ele está negativo, então vai ter que passar positivo, 1 sobre 2, certo? Agora aqui nós temos que tomar um cuidado. Ó, o valor aqui está negativo do lado do x. Quando isso acontece, nós temos que multiplicar ela por menos 1. Você já deve estar lembrado aí. Quando eu multiplico aqui por menos 1, vou trocar o sinal, vai ficar 2x. E na inequação, toda vez que você multiplicar por um número negativo, toda a inequação, o sinal, ou a desigualdade, ela se inverte, tá? Ela está maior, então ela vai passar a ser menor. E aqui eu troco o sinal do 1 sobre 2. Ficaria menos 1 sobre 2. Como eu quero descobrir o valor do x, certo? Então, o x vai ser menor que menos 1 sobre 2, dividido, passa o 2, está multiplicando aqui, passa para cá, dividindo. Então, agora aqui eu tenho uma divisão de fração. Eu tenho 1 sobre 2 dividido para 2, né? Menos 1 sobre 2 dividido para 2. Aqui não aparece, vamos relembrar agora como é que se faz uma divisão de fração. Não apareceu aqui, né? Mas tem um 1 aqui embaixo. Fazer essa divisão de fração, vou fazer ela bem aqui, tá? Ó, você vai manter a primeira, a fração de cima, e vai multiplicar invertendo a segunda. Então, 1 sobre 2. Ó, multiplicação de fração, menos 1 vezes 1 é menos 1. 2 vezes 2 é 4. Portanto, isso daqui, ó, vale x menor que menos 1 sobre 4. Então, essa aqui seria a nossa solução da primeira inequação que estamos vendo agora. Menos 1 sobre 4. Vamos ver o segundo exemplo. X sobre 3 mais 2 é menor que zero. Então, bem simples também, ó. Você vai fazer x sobre 3 é menor, passo 2 para cá, ó, menos 2. E ficaria agora o 3 ele está dividindo, então ele vai ter que passar para cá, multiplicando. X ele é menor que menos 2 vezes 3. X ele é menor, menos 2 vezes 3 é menos 6. Então, essa aqui é a nossa resposta. Tá? Muito simples, vamos avançar um pouquinho mais agora, para ver uns exemplos que vão ficando um pouquinho mais difíceis. Esse aqui ainda é simples, tá? Ó, mais simples ainda, x ele é menor ou igual, passo 4 para esse lado, passo 4 para esse lado, 5 menos 4, x é menor ou igual a 1. Tá? É importante, ó, que o sinal aqui ele é sempre o mesmo daqui, tá, gente? O símbolo da desigualdade. É um erro muito comum aqui no final o aluno colocar, né, igual a 1. Não é igual a 1, não. É menor ou igual a 1. Tá? A desigualdade não envolve igualdade. Vamos avançar aqui um pouquinho mais.
3x é maior que 3, né? Isso aqui é bem simples, ó. 3x é maior que 3. O 3 está multiplicando, eu quero saber, então eu tenho que deixar o x sozinho de um lado. 3, passa esse 3 aqui, ó. Está multiplicando, então ele vem para cá dividindo. X é maior. 3 dividido para 3 é 1. Então, x maior que 1. Bem simples esse exemplo. Certo? Vamos avançar. Bom, agora aqui começou a ficar um pouquinho mais trabalhoso, mas ainda assim é muito simples. Como eu quero saber o valor do x de uma equação, então eu tenho que isolar todos os x para um lado e os que não têm x para o outro. O processo de solução é parecido com o de uma equação normal. Tá? Então vamos aqui. Ó. Você vai manter o 7x, vai passar o 8 para esse lado, certo? E esse 3 tem que vir para esse lado aqui. Ó. Então vai ficar 3x vai passar para cá menos 3x, e troca o sinal, é maior ou igual menos 5. E o 8 está passando para esse lado, ele está positivo, ele passa negativo. Menos 8. Tá? 7x menos 3x, né, é 4x. É maior ou igual... Aí, menos 5 menos 8 dá menos 13. Como eu quero saber o valor do x, ó, x ele é maior ou igual menos 13 dividido para 4. Esse 4 aqui ele passa para cá dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Então, essa aqui é a nossa resposta, tá? Muito simples. Vamos ver agora aqui a continuação da solução de alguns exemplos. Aqui a mesma ideia. Você vai manter tudo que tem x para um lado e que não tem para o outro lado. Então, ficaria 5x, né? Passa o 2 para cá, ó, menos 2x. É maior ou igual, menor ou igual, né, a 3. E 1 vem para esse lado. 1 positivo passa negativo. 5x menos 2x, 3x. É menor ou igual, 3 menos 1 é 2. Então, x ele é menor ou igual a 2 sobre 3, tá? Passa para cá, ó, tá multiplicando pelo x, passa dividindo pelo 2. Passa dividindo o 2, né? Então, essa aqui é a nossa solução. Agora aqui já começou a ficar um pouquinho mais difícil, né? Vamos ter que lembrar um conceito aí muito importante do ensino fundamental, que é deixar em evidência. Vamos ver aqui com calma, tá? O processo é o mesmo. Você vai deixar tudo que tem x para um lado e o que não tem x para o outro lado. Ó, raiz de 3. Raiz de 3x. Passa esse x para cá, ó. Menos x é maior que 1. Tá? Aqui, gente, ó, não aparece, mas tem um 1 aqui na frente do x, tá? Menos, aqui não aparece, mas sempre tem 1 aqui, tá? Ele está escondido. Então, ficaria 1 vezes o x é maior que 1. Agora, a gente vai deixar o x em evidência, tá? O que que tem em comum aqui, ó, entre esse daqui e esse daqui é o x. Então, você vai imaginar que você está deixando o x em evidência, né? Ó, se eu apagar o x, vai ficar quem? Vai ficar raiz de 3. Opa! Vai ficar raiz de 3 menos 1. Estou colocando o x em evidência, tá? É maior que 1. Isso aqui eu coloquei o x em evidência. Percebe? Se eu fazia a multiplicação aqui, ó, esse com esse e esse com esse, vai voltar a ser o que era antes, tá? Eu só deixei o x em evidência. Bom, feito isso, né, gente? Então, ficaria assim, ó. X, ele é maior que 1. Agora, isso aqui vai passar, ó. Isso tudo aqui, ó, passa para esse lado, dividindo. Então, vai ficar dividido para a raiz de 3 menos 1, tá? Essa aqui seria a nossa solução, tá? Mas é muito comum, né, algumas pessoas fazerem, né, um passo seguinte para deixar isso aqui mais bonitinho, tá? Então, como é que nós faríamos isso aqui? Ó, ficaria assim, ó.
você vai manter aqui, ó, 1 sobre raiz de 3 menos 1 vezes, aí você vai multiplicar por raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1, tá? Você multiplica, né? Percebe que isso daqui, ó, esse número aqui dá 1. Então, na verdade, estou multiplicando tudo por 1, então não estou alterando nada, né? Porque aqui a raiz de 3 mais 1 dividido para a raiz de 3 mais 1 é 1, né? Então, não estou alterando nada. Então, você vai multiplicar. A multiplicação de fração, esse com esse, ó, vai ficar em cima, vai ficar 3, raiz de 3 mais 1. E aqui embaixo você faz, né, ó, esse com esse com esse com esse e esse com esse, tá? No final, essa conta vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 1 menos 1 menos 1, né? Então, no final, essa conta daria raiz de 3 mais 1. 3 menos 1 é 2. Então, no final, simplificando isso tudo, daria x é maior que esse número aqui. Tá? Depois eu faço um vídeo explicando melhor esse processo. Se vocês conseguirem chegar aqui, já está muito bem. Basta vocês multiplicarem. Toda vez que aparecer, em resumo, essa técnica aqui vocês vão usar ela toda vez que aparecer uma fração embaixo, uma fração e embaixo no denominador aparecer uma raiz. Então, nosso objetivo é eliminar a raiz do numerador. Como é que eu faço isso? Eu multiplico pelo que é chamado de conjugado. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1. Troca o sinal aqui, tá? Depois eu explico direitinho. Vamos ver aqui mais um exemplo. Esse exemplo aqui é bem parecido com o anterior, né? Ó, ficaria, eu vou passar esse aqui para esse lado, tá? E esse aqui para esse lado. Então, ficaria x menos raiz de 2 sobre 3, x é maior ou igual a menos 1. Tá? Aí aqui é o mesmo processo, gente. Não aparece, mas aqui, ó, não aparece, mas bem aqui, assim, deixa eu trocar a letra, a cor. Não aparece, mas bem aqui tem o número 1. Tá? Então, isso aqui ficaria, na verdade, ó, colocando em evidência, você vai ignorar o x, você vai abrir um parênteses aqui, ó. Que é o número que está na frente do x? É 1. Então, aqui, ó, e no outro eu tenho raiz de 2 sobre 3, fecho parênteses, e o x está em comum, então você coloca aquele aqui fora do parênteses. Isso aqui é maior ou igual a menos 1, tá? Aí aqui, ó, né, a gente vai ter que primeiro fazer 1 menos, na verdade isso aqui é uma operação com fração, o número 1 menos essa fração aqui. Aqui também é o mesmo processo, não aparece, né, mas tem 1 aqui, ó. Então vamos fazer, resolver o que está dentro do parênteses, vamos resolver essa operação com fração bem aqui nesse cantinho aqui. Ó, 1 sobre 1 menos raiz de 2 sobre 3. Vamos relembrar aqui. Operação com fração, denominador diferente, né? Você vai tirar o MC, você pode fazer assim direto. Como é diferente, você vai multiplicar 1 vezes 3 é 3. Agora você multiplica aqui, cruzado aqui, ó. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes raiz de menos 2 é menos raiz de 2. Menos raiz de 2, perdão. É 1 vezes menos raiz de 2. Então, na verdade, a conta dentro do parênteses é essa daqui, ó. Tá? Então, só vou substituir aqui, ó. Então, na verdade, fica 3 menos raiz de 2 dividido para 3. E aqui x, ele é maior ou igual a menos 1. Tá? Ó, o 3 ele está dividindo todo mundo. Então, ele tem que passar para esse lado aqui, ó, multiplicando. Então, ficaria 3 menos raiz de 2, x, ele é maior ou igual
a menos 1 vezes 3 é menos 3. Tá? E agora isso tudo que está dentro do parênteses, ele está multiplicando pelo x. Então, ele tem que passar tudo para cá, dividindo. Tá? Então, ficaria x, ele é maior ou igual a menos 3 dividido para 3 menos raiz de 2. Tá? Essa seria a nossa resposta. Se nós fôssemos deixar um pouquinho mais organizada, já que apareceu a raiz aqui embaixo, né? Então teríamos que simplificar esse negocinho aqui. Tá? Isso daqui, ó. Vamos fazer ele aqui rapidinho, aqui, bem aqui nesse cantinho. Tá? Ficaria, ó, menos 3. Você vai repetir. Você vai multiplicar pela parte de baixo, invertendo o sinal aqui da raiz, tá? Ó, 3. Aí agora aqui, ó, isso aqui tem um parênteses, aqui também. É esse vezes esse e esse vezes esse. Então ficaria menos 9. Menos 3 vezes raiz de 2 ficaria menos 3 raiz de 2. Aí dividido, aqui embaixo ficaria 9. Depois vocês fazem com calma. 3 vezes 3 ficaria 9 menos 2, né? E aqui ficaria menos 9 menos 3 raiz de 2 dividido 9 menos 2, 7. Certo? Então aqui, ó, arrumando essa continuação aqui, se ficaria maior ou igual a menos 9 menos 3 raiz de 2 dividido para 7. Essa é a resposta, tá, do nosso problema. Claro que essa daqui também é uma resposta, né? Menos 3 dividido para 3 menos raiz de 2 é uma resposta, só que a parte de baixo ela só é a parte mais simplificada, tá? Mais bonitinha, mais organizada. Se você conseguir chegar aqui, não tem problema, a resposta está certa também, tá? Aqui a gente só organizou um pouquinho mais na parte de baixo. Vamos agora aqui ver um segundo modelo de questão que envolve uma inequação, né? Para quais valores de x o volume do prisma B ele é maior do que o prisma A? Então eu tenho aqui duas figuras que eu desenhei, a figura A e a B. Eu quero saber para qual valor de x, né, o volume do B é maior que o volume do A. Então, primeiramente, a gente tem que saber como é que se calcula o volume de um prisma, né? Bom, a fórmula para calcular um volume, ela é a área de um prisma, né, regular, é a área da base vezes a altura, né? Agora a gente só precisa encontrar a fórmula para calcular o volume dos dois prismas, né? Lembrando que a fórmula de calcular um volume é a área da base vezes a altura. Então, por exemplo, se você quisesse calcular o volume da sala onde você está agora, você primeiro ia calcular a área da base do chão, certo? Depois você ia multiplicar pela altura. Só isso. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Ó, a área da base aqui são 2 e 5, né? Como é a área da base, como é que eu calculo a área? Aqui, ó, vou chamar aqui volume do A, ele vai ser igual a 2 vezes o 5, né, que a base é 2 por 5, então a área dessa base é 2 vezes 5. Aí vezes a altura. A nossa altura aqui, ó, vale quanto? Vale x mais 3, tá? Então aqui, ó, x mais 3. Então, na verdade, o volume do prisma A, ele é igual a 10 vezes x mais 3, né? Dando continuidade aqui, ó, é igual a 10x mais 30. Então, esse aqui é nosso volume do prisma A. Do prisma B, por outro lado, ó, prisma B, a área da base é 5 vezes x mais 1 vezes a altura, que vale 3, tá? Opa!
vezes a altura que vale 3. Ficou feio aqui, deixa eu apagar. Então aqui vezes a altura, nossa altura vale 3, tá? 3 vezes 5 é 15, gente. Então aqui ficaria, na verdade, 15 vezes x mais 1. Né? Mesmo processo, 15 vezes x, 15 vezes 1, tá? Ficaria 15x mais 1. E esse aqui é o nosso volume do prisma B. Tá? Então nós encontramos aqui a fórmula dos dois volumes. Agora vamos ver o que dos dois prismas, vamos ver o que a questão está querendo. Né? Para quais valores de x ele quer que o volume do prisma B, ou seja, eu quero que o volume do prisma B seja maior que o volume do prisma A. Então, em outras palavras, o que eu quero é que o volume do B seja maior que o volume do A. É isso aqui que eu quero que aconteça. Tá? Então vamos ver lá na fórmula que nós encontramos, né? Que é essa daqui, ó. Essa, V de A é esse e o V de B esse aqui. Então o que eu quero que aconteça é isso aqui, gente. O volume do B seja maior que o volume do A. Qual é a fórmula do volume do B mesmo? Aqui é 15x mais... Aqui é 15, tá, gente? 15. 15 vezes 1 é 15. Então aqui, ó, o volume do B é 15x menos 15. Mais 15, perdão. Então aqui é mais 15. Tem que ser maior que o volume do A. A fórmula do A, ó, é 10x mais 30. Então tem que ser maior que 10x mais 30. Bom, agora aqui já é o modo de solução é parecido com aqueles exemplos que a gente viu anteriormente, né? Vamos passar tudo que tem x para um lado e que não tem x para o outro lado, ó. Esse vem para cá, esse aqui passa para esse lado. Então ficaria 15x menos 10x. Ele é maior, perdão, maior, né? Maior, tinha colocado aqui menor, ele tem que ser maior. Maior que 30. O 15 vai passar para esse lado, passa negativo. Tá? 15x menos 10x, gente, é 5x. Maior que 30 menos 15 é 15. Como eu quero saber o valor do x, maior que 15 sobre 5. X maior. 15 dividido para 5 é 3. Então, portanto, ó, nós encontramos que o x tem que ser maior que 3. Então, vamos voltar aqui na questão. Ó. Para que valores de x o prisma A ele é maior que o volume do prisma B? Ele vai ser maior quando o x for um número maior que 3. Toda vez que esse x aqui for um número, por exemplo, maior que 3, sei lá, 4, o volume do B ele é maior do que o do A. Se for um número menor que 3, o volume do A sempre vai ser maior. Ele só vai ser menor que o B quando o valor do x for um número maior que 3. Esse exemplo é bem interessante, espero que vocês tenham entendido. Tá? Um problema de interpretação, mas é bem interessante. Bom, vamos dar continuidade aqui, vamos ver mais alguns exemplos. Vamos resolver agora esses tipos de equações aqui. Ó. 2x mais 1 é menor ou igual a x mais 6. 2, né, menos 3x ele é maior ou igual a x mais 14 e assim vai. São exemplos um pouquinho mais trabalhosos, mas ainda assim seremos capazes de resolver. Tá? Nosso primeiro, ó, você já deve estar sabendo, né, você vai passar tudo que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Bem simples. Ó. 2x menos x, ele é menor ou igual a 6, o 1 está positivo, passa negativo.
2x menos x, gente, é x. Então, ele é menor ou igual. 6 menos 1 é 5. Bem simples, fácil, direto. Aqui, ó, vamos lá. Mesma ideia, passo que não tem x para um lado, que tem x para o outro lado. Ficaria menos 3x. Passo esse x que está positivo para esse lado, ele vem negativo. Maior ou igual, 14. E o 2 está positivo, passa para esse lado negativo. Menos 3x menos x é menos 4x. Ele é maior ou igual, 14 menos 2 é 12. E agora aqui surgiu um problema, né? O nosso valor aqui está negativo, x está negativo, né? Menos 4x. Então, preciso tornar o valor de x positivo, porque eu quero saber o valor do x e não do x negativo. Então, tenho que multiplicar toda essa equação por menos 1. Quando eu faço isso, todos vão trocar de sinal e a desigualdade vai se inverter, tá? Não se esqueçam nunca disso. Então, ficaria 4x. Como eu multipliquei por menos 1, esse sinal ele inverte. Menos 12. X ele é menor ou igual a menos 12 dividido para 4. Né? Então, x ele é menor ou igual a menos 12 dividido para 4, gente, é menos 3. Então, essa aqui seria a nossa resposta. Tá? Dando prosseguimento, agora aqui um probleminha um pouquinho mais elaborado. Né? Nós temos 2 vezes x mais 3 maior ou igual a 3 vezes 1 menos x. Tá? Mas ainda assim é simples. Ó. Temos só que usar a distributiva. Ó, você vai multiplicar. O primeiro passo é tirar tudo do parênteses, tá, gente? Então, aqui, ó. Então, você tem que fazer isso aqui, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos x, menos 3. E agora ficou igual aos outros exemplos, né? Bem simples. Então, ficaria aqui, ó, tudo que tem x para um lado. Esse aqui vai passar para cá positivo e esse aqui passa negativo. Mais 3x é maior ou igual a 3 e o 6 está positivo, passa negativo. 2x mais 3x é 5x. 3 menos 6 é menos 3. Né? Então, x ele seria maior ou igual a menos 3 dividido para 5. Tá? Muito simples. Continuando. Né? Aqui, ó, mesma ideia. Vocês já perceberam que são bem parecidos. Tá? Se você conseguir resolver, se você entender o método de solução de uma, você vai resolver. Você é capaz de resolver qualquer problema de inequação. Tá? São todos os mesmos, passo a passo. Tá? Isola tudo que tem x para um lado e o que não tem x para o outro lado. X, esse daqui vem para cá, agora ele vem positivo, maior que menos 1, e o 3 está positivo, ele passa negativo. Então, ficaria x mais x é 2x. Menos 1 menos 3 é menos 4. Então, x ele seria maior que menos 4 sobre 2. X ele é maior. Menos 4 dividido para 2 é menos 2. Então, aqui, ó. Tá? Tá multiplicando, vai passar para esse lado aqui, dividindo. Agora aqui já é um probleminha um pouquinho mais trabalhoso, mas seremos capazes de fazer. Nosso primeiro passo, gente, nesse problema, é deixar isso tudo aqui, ó. Esse lado aqui, ó, que é uma fração, tem uma fração menos a outra. Então, primeiro a gente vai resolver essa fração aqui. Eu resolvi ela aqui nesse cantinho aqui. X sobre 3 menos x mais 1 dividido para 2. Tá? Ó, vamos resolver essa fração. 3, aqui no denominador são diferentes, tá? Então, eu vou fazer elas assim. 3 vezes 2, como são diferentes, eu posso multiplicar os de baixo. 3 vezes 2 é 6. E agora eu multiplico assim, ó, cruzado, tá? 2 vezes x, 2x. E vou multiplicar esse com esse, tá? Então, menos 3 vezes x mais 1. Tá?
Então aqui ficaria, ó, 2x, né? Agora eu passo isso aqui, ó, tá? Menos 3x, menos 3 vezes 1 é menos 3. Aqui embaixo fica o 6. Então vai ficar 2x menos 3x é menos x. Menos 3 dividido para 6. Então, esse lado aqui, ó, na verdade, esse resultado aqui, ele é menos 3, menos x menos 3, dividido para 6, né? Ele é menor que 1 menos x, dividido para 4. Tá? Aí aqui, ó, o 6 está dividindo e o 4 também. Então, eu tenho que passar esse para esse lado, né? E esse para esse lado aqui, ó. Tá? Então, ficaria, ó, o 4 está dividindo, vai passar multiplicando. Vai ficar 4 vezes menos x menos 3 é menor que 6 vezes 1 menos x. Aí eu eliminei eles aqui. Opa, aqui saiu do controle aqui, deixa eu voltar para cá. Tá, paramos aqui. Né? Agora aqui, ó, mesmo processo daquela questão anterior, você vai multiplicar esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Vai ficar menos 4x menos 12 é menor que 6 menos 6x. Agora ficou fácil, ficou igual às questões anteriores também, né? Passa tudo que tem x para um lado, né? Vai ficar menos 4x mais 6x. Passei esse daqui para cá, ó. E o 12 vai ter que passar para esse lado aqui. Então, ele é menor que 6 mais 12. Menos 4 mais 6 é 2x. Ele é menor, 6 mais 12, 18. Passo o 2 agora dividindo. X é menor que 18 sobre 2. E, por fim, né, x ele é menor que 9. Certo? Bem tranquilo aí. Nem tanto, mas ainda assim seremos capazes de fazer questões desse estilo. Então, recapitulando aqui. Primeiramente, a gente resolveu esse lado aqui, ó. Juntamos essa fração aqui, ó. Tá? Depois, a gente só prosseguiu transformando uma coisa que era um pouco mais difícil em questões que a gente sabia fazer. Tá? Vamos dar início aqui a outros mais exemplos. Vamos ver aqui uma questão do livro, gente. Né? Essa questão está no livro de vocês, na página 97. Seja f a função de r em R definida por f de x igual a 2 menos 3x. Né? E ele quer saber os números reais que satisfazem a sentença f da f de 1 menos x é menor que menos 22, pertence a um desses conjuntos aqui. Né? Então, vamos ter que descobrir qual é a resposta que está certa. Bom, primeiro passo, né? Vamos supor que a gente tem só um exemplo, tá? Digamos que eu queira calcular o f de 1. O que eu tenho que fazer? Eu pego o número que está aqui dentro do parênteses e jogo aqui na função, né? Onde tem x eu substituo, não é isso? Então a gente vai fazer isso aqui também. Só que aqui, ó, eu quero calcular, ó, o que eu quero calcular agora aqui, na verdade, não é o f de um número, né? Eu quero calcular o f de 1 menos x. Então, 1 menos x. Isso aqui dá quanto? Né? Então, você vai, onde tiver x, você vai substituir por 1 menos x na função. Então, 2 menos 3 vezes o x. Só que quem é o x? O x é 1 menos x. Então, aqui, ó, 1 menos x. Então, isso aqui é igual a 2 menos, aqui multiplica aqui, ó, 3 menos 3x. 2 menos 3 é menos 1, menos 3x. Então, ó, o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou que o f de 1 menos x, ele é igual a menos 1 menos 3x. Tá? Essa é a nossa primeira informação aqui, ó. A gente vai ter que usar ela. Tá?
certo? Feito isso, né? Ele quer calcular, ó, o f da f de 1 menos x. Tá? Então, quanto é que vale o f de 1 menos x? F de 1 menos x vale 1 menos 3x. Tá? Percebe, ó, que tem um outro f aqui. Ó, tá? Então, na verdade, eu vou ter que calcular o f da f de 1 menos x. Tá um pouco complicado, né? Então, a gente vai ter que pegar novamente esse valor aqui e substituir na função aqui de novo. Ó. Então, vamos lá. Ó, só o que a gente já encontrou aqui. F de 1 menos x, a gente encontrou que ele vale menos 1 menos 3x. Menos 1 menos 3x. Tá? O que eu quero? Eu quero que a f de menos 1, eu quero que a f da f de 1 menos x seja menor que menos 22. Menor que menos 22. Então, vamos primeiro agora calcular o f da f de 1 menos x, né? Então, fica, ó, primeiro, quem é f? Parece muita f nessa função, né? Ó, o f de x, ó, quanto é que ele vale? Ele vale 2 menos 3x. Então, aqui seria 2 menos 3x. Então, vou ter que substituir aqui o valor que eu encontrei quando eu calculei f de 1 menos x, que na verdade foi 1 menos 3x. Então, ficaria f Como é que ficou feio isso aqui? Então, ó, o f da f de 1 menos x, ele é igual, né? Quem é o f? O f ele é 2 menos 3 vezes o x. Só que o x agora está sendo a f de 1 menos x. A f de 1 menos x a gente calculou que ela vale menos 1 menos 3x. Então, aqui ficaria menos 1 menos 3x. Tá? Então, resolvendo aqui, ficaria 2 menos, aqui multiplica, ó, menos 3 vezes menos 1 vai ficar mais 3. Menos com menos é mais. 3 vezes 3 é 9, menos com menos é mais também. Então, mais 9x. Perdão aqui, gente, que aqui não tem esse x aqui não, tá? Né? Menos 3 vezes 3, menos 3 vezes menos 1 é 3. Então, aqui ficaria, ó, 5 mais 9x. Tá? Então, na verdade, a f da f de 1 menos x, ele vale 5 mais 9x. E eu quero que isso aqui, ó, seja menor que menos 22. Tá? Então, ó, na realidade, o que a gente está querendo calcular é 5 mais 9x tem que ser menor que menos 22. Então, ficaria 9x menor que menos 22 mais 5. Né? Então, aqui ficaria, ó, 9x menos 22 mais 5 vai ficar menos 17. Aí o x vai ficar aqui, ó, menos 17 dividido para 9. Isso aqui vai dar mais ou menos, gente, né? É 1,88. Tá? Então, o x ele tem que ser menor que 1,88. Tá? Então, vamos ver aqui onde é que está a resposta, tá? Ó, pertence a qual conjunto? Eu sei que o x ele tem que ser menor, a gente encontrou, que menos 1,88, não foi isso? Aqui é menos 1, tá? Que aqui tem um sinal negativo. Então, a gente vai ver onde é que tá? Ó, nesse intervalo aqui só tem números
que são positivos, então não está nesse conjunto aqui. Aqui também não, né? Eles começam do 0 e vai até o 2, então também não. Aqui ele começa do menos 1, aqui ele começa do menos infinito e vai até o menos 4, aqui também não, né? Aqui ele começa no menos 4 e vai até o menos 2, aqui também não. Aqui ele está entre no menos 2 e vai até o 0, então ele está aqui, ó. Né, ó. Se a gente fosse colocar esse intervalo aqui numa reta, como é que seria? Você ainda lembra, né? Ó, aberto no menos 2 e fechado aqui no 0. Fechado aqui no 0, tá? Então o meu x ele estaria tudo aqui, ó, né? Percebe que o menos 1,88 ele está mais ou menos por aqui, ó, né? Então, na verdade, ele pertence a esse intervalo aqui, ó, a letra C, tá? Essa questão aqui é um pouquinho chata de ser feito, então revejam ela com calma aí, tá? Tá no livro, na página 97. Vamos ver mais uma questão do livro agora. No triângulo e no retângulo estão indicadas as medidas dos seus lados, né? Qual é a função que expressa o perímetro P de cada figura em relação à medida x, certo? Ou seja, eu quero calcular o perímetro. E a B, qual é o maior valor inteiro x que pode assumir para que o perímetro do triângulo seja menor que o perímetro do retângulo, tá? Lembrando o que quer dizer perímetro mesmo, gente? Perímetro, gente, é a soma de todos os lados, tá? Bom, vamos lá. Eu vou chamar aqui assim de perímetro do triângulo, tá? P de T aqui, tá? Você vai somar todos os lados, gente. Então aqui, ó, esse lado vale 2x, esse lado 2x, e esse outro lado x, tá? Então esse perímetro aqui, ó, ele vale 4x mais x vale 5x. Então o perímetro do triângulo vale 5x. O perímetro do retângulo, tá? Vou chamar de PR. Eu vou somar todos os lados, ó. 2x mais 10 mais 2x mais 10. Né? Isso aqui daria igual a 4x mais 20. Né? Então essa é a função que expressa os perímetros. Tá? O perímetro do triângulo ele é dado por 5x e o perímetro do retângulo por 4x mais 20. Tá? Então, essas aqui seriam as nossas respostas, tá? Vamos ver aqui agora, questão B. Qual é o maior valor inteiro x que pode assumir para que o perímetro do triângulo seja menor que o do retângulo, tá? Então, o que eu quero, ó? Lembra daquela questão dos volumes, é bem parecida. Eu quero que o perímetro do triângulo, ou seja, o perímetro do triângulo, que é o PT, ele seja menor que o perímetro do retângulo, tá? Qual é a fórmula do perímetro do triângulo mesmo? Como ele é 5x, né? A gente calculou aqui, ó, 5x. E a do retângulo, né? Tem que ser menor. Do retângulo ele é 4x mais... Opa, não é 10 não, é 20. Mais 20, é isso? É isso mesmo. Tá? Então aqui é uma equação do primeiro grau, gente. A gente já sabe como resolver, né? Passa tudo que tem x para um lado, ó. Vai ficar 5x menos 4x é menor que 20, né? 5x menos 4x é x. X menor que 20. Ou seja, o meu valor do x ele tem que ser menor que 20. Então, o que a questão está pedindo? Qual é o maior valor inteiro que x pode assumir para que o perímetro do triângulo seja menor que o perímetro do retângulo? Olha, como o x tem que ser um número menor que 20, qual é o inteiro menor que 20 que nós temos? É o 19. Então, na verdade, o x tem que ser, né, o maior que pode assumir, no máximo ele tem que ser 19. Tá?
Ele quer saber o maior. Maior valor inteiro, né? Inteiro, que a chave é inteiro, né? Como x tem que ser um número menor que 20, qual é o maior inteiro menor que 20? É o 19, tá? Bem simples aí. Vamos ver aqui mais algumas questões do livro, tá? Essa também está na página 97 e a questão número 47. Segundo as informações nutricionais contidas no rótulo de determinado biscoito, cada unidade tem 47 quilocalorias. Uma pessoa come 10 unidades desse biscoito e está ingerindo quantas quilocalorias? Né? A B escreva uma função que expresse a quantidade de quilocalorias ingeridas Q em função da quantidade N de biscoitos consumidos. Qual é o número mínimo de biscoitos que devem ser consumidos para que sejam ingeridas 350 quilocalorias? Então vamos ver essas questões aqui passo a passo. Primeiro, tá? Ó, uma pessoa ele come 10 unidades do biscoito. Se cada unidade tem 47, gente, então seria o quê? Seria 47 vezes 10, né? Ou seja, 470. Escreva uma função que expressa a quantidade de quilocalorias ingeridas Q em função da quantidade de biscoitos consumidos. Tá? Ora, então vai ser o quê? Qual é a nossa função? Vou chamar aqui a função Q, tá? Q de N. N representa a quantidade. Tá? Não, ficou parecendo um 9 isso aqui. Vamos arrumar aqui. Tá. Q de N, ele é igual, se cada biscoito tem 47, né, então seria 47 vezes quantos biscoitos a pessoa vai comer. Como é N, né, então 47N. Qual é o número mínimo de biscoitos que devem ser consumidos para que sejam ingeridos 350 calorias? Né? Ou seja, eu quero saber o número mínimo. Então, na realidade, eu tenho que as calorias, que são Q, tem que ser maior que 350. Não pode ser menor, porque tem que ser no mínimo isso aqui. Então, o meu Q, ó, gente, ele é representado por quê? 47N, né? Então, ficaria 47N tem que ser maior que 350. Então, N tem que ser maior que 350 dividido para 47. Daqui a gente tira, né, que o N tem que ser N maior que aproximadamente 7,44. Tá. Então ele tem que consumir, né, qual é o número mínimo de biscoito? Ele tem que, se a gente considerar valores inteiros, ele tem que consumir no mínimo 8 biscoitos. Ou seja, 7 e um pouquinho mais, né? Vamos arredondar para 8. 8 biscoitos. Bom, vamos ver aqui agora mais uma questão, gente. Está quase acabando, tá? Para a produção de bolos, uma confeitaria tem uma despesa mensal de R$ 3.500 em mercadorias e mais 250 em outros gastos. Cada bolo produzido nessa confeitaria é vendido por R$ 40. Escreva a função que determina o lucro dessa confeitaria em função da quantidade Q de bolos vendidos. Tá? Então, primeiro, ó, vamos calcular aqui. Primeiro, vamos ver quanto é que é a despesa dessa padaria, né? Vou chamar aqui assim, D de despesa, tá? Ele vale 3.500, né? Mais
2.500 com outros gastos. Então, na realidade, a despesa dessa padaria por mês, ela tá no valor de, aqui vai ficar 4, 5, 6, 6 mil. Né? Cada bolo nessa confeitaria ele é vendido por R$40. Tá? Então, o preço de cada bolo é igual a 40. Né? Então, qual é o lucro? Né? Ó, o lucro, gente, vai ser assim, né? Ó, vou chamar o lucro de L. O lucro ele é sempre o quê? Ele é o que você vende menos o que você gasta, né? Então, se cada bolo vende R$40, então é 40 vezes a quantidade de bolo que é vendido. Vou chamar a quantidade de bolos vendidos de X. Menos a despesa. A despesa, ó, é 6 mil. Então, menos 6 mil. Então, essa aqui é a nossa função que determina o lucro, tá? Bora ver aqui, ó, questão B. Para que valores de Q a função que você escreveu no item A assume valores positivos? O que podemos concluir nesse caso? Né? Ah, tá, gente. Aqui, ó, ele fala que a quantidade é Q, tá? E aqui eu coloquei X. Então, vamos deixar igual a questão que é, tá? É 40, só que não é X, ele diz para chamar de Q, tá? Então, vezes o Q, que é a quantidade, menos 6 mil, tá? Só para deixar igual a questão pediu. Tá? Então, essa é a nossa função que determina, né, o lucro. Então, a função, na verdade, ela é o que? A função ela é 40Q. 40Q menos 6 mil, que é a despesa. Tá? Para que valores de Q a função que você escreveu nesse item assuma valores positivos? Ou seja, como eu quero que ela assuma valores positivos, então ela tem que ser maior que zero. Então, 40Q menos 6 mil tem que ser maior que zero. Aí eu resolvo essa equação aqui, ó. 40Q é maior que, passa isso aqui para cá, 6 mil. Né? Então, o Q tem que ser, ó, maior que 6 mil dividido, né, para 40. Então, o meu Q aqui, ó, tem que ser maior que 150, tá? O que a gente pode concluir disso aqui? A gente pode concluir, ó, que quando a quantidade for maior que 150, a nossa padaria vai começar a ter lucro. Então, para existir algum lucro nessa padaria, ele tem que vender por mês no mínimo, tem que vender mais que 150 bolos. Tá? Mais uma questão aí que a gente conseguiu ver agora. Bom, gente, chegou ao fim aqui a nossa aula. Foi uma aula focada somente em solução de exercícios, né, fazendo com vocês e gravando. E espero que tenham gostado dessa aula voltada somente para a solução de exercícios. Deu aqui quase 1 hora de gravação de aula. Estou olhando aqui no relógio. Ficou um pouquinho extenso, mas vejam com calma aí. Se tiverem dúvidas, vocês vão pausando o vídeo e tentando entender com calma, tá? Por hoje é só isso, né? E nas aulas seguintes a gente vai dando continuidade. E um aviso importante é que eu pretendo encerrar já as notas do primeiro bimestre já nessa semana, no máximo até a semana que vai estar entrando agora. Então busquem fazer as coisas, se vocês têm alguma pendência no AVA e ainda estiver aberto, que façam logo, porque logo vamos estar fechando as notas aí para começar o segundo bimestre, tá? Por hoje é só isso, tá? Então bons estudos e lembre-se, vamos estar acessando sempre aí, gente. Não vamos ficar pensando que a gente está de férias, não, tá? Dúvidas vocês podem estar perguntando no WhatsApp, não tem problema, respondo sempre que for possível. E no mais, é só isso. Até a próxima.